Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos que estamos realizando da lição de Escola Sabatina. Esse semestre o tema geral é O Escolhido. Vamos estudar a vida de Jesus, do nascimento até a tentação no deserto que ele sofreu. Nestas 3 primeiras lições, elas estão servindo uma espécie de introdução, para que a partir da 4ª lição entremos de fato na história, na época em que João Batista e Jesus nascem, com pouca diferença de tempo. Mas antes de entrarmos nisso tudo, tivemos na primeira lição o tema do Deus conosco, mostrando então o propósito de Deus, o mistério oculto desde a eternidade que nos foi revelado, esse plano de resgate do ser humano, então, que caiu em pecado, se separou de Deus e se tornou aliado do inimigo. Então, tivemos uma lição muito importante de abertura destes estudos, enfatizando a plenitude da divindade de Cristo e tudo mais. Na lição de número 2, Povo Eleito, vimos não só o cenário de como estava o povo judeu na época do nascimento de Cristo, mas tivemos um resumo da história do povo judeu no decorrer dos séculos, as idas e vindas, as mudanças que ocorreram, até chegarmos na época, de fato, que veio nascer Jesus e João Batista. Mas agora, na lição de número 3, cujo título é Plenitude dos Tempos, vamos abranger ainda mais informações sobre como o mundo estava naquela época e que paralelos podemos encontrar com a situação de hoje, visto que nós vamos acabar encontrando semelhanças entre como era o mundo de então, antes da primeira vinda de Cristo, e alguns pontos de contato, de paralelo, como o mundo estará para a segunda vinda de Cristo. Vamos agora ao verso áureo, Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos para a primeira pergunta. Desde quando foi predita a vinda do Salvador? Qual profecia revelou o tempo do primeiro advento? Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui é chamado muitas vezes do proto-evangelho, a primeira referência já a Cristo como a semente, a descendência da mulher, que justamente feriria a cabeça do inimigo, que estava então na figura da serpente. Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, aqui em Daniel 9, nós temos as 70 semanas, que inclusive é uma parte
de um período maior, que é as 2.300 tardes e manhãs que são apresentadas em Daniel 8,14, mas aqui em Daniel 9 nós temos as 70 semanas separadas, determinadas para Israel. E nós encontramos aqui o ponto de partida. E próximo ao final desse período, 70 vezes 7, 490, né? Cada dia valendo um ano, 490 anos. Então, por mais que alguém pudesse ter algum questionamento de que momento, em que ano específico começou aí o cálculo, mas teria a ver com a restauração de Jerusalém, dos seus muros, a autonomia que eles teriam agora como cidade. Mas tudo isso, então, por mais que pudesse ter alguma variação da pessoa querer falar que era um período de Esdras, Neemias, um pouco antes, um pouco depois, não tinha chance. Era um período de 490 anos que tinha pela frente, que então já havia determinado que naquela última semana se manifestaria o Messias. E na metade ele seria cortado, o que seria uma referência à sua morte, a ser cortado da terra dos viventes. E aí nós vemos que justamente com a morte desse Messias, desse ungido, o que ocorreria também? Cessaria os sacrifícios e oblações. Então é um texto de uma exatidão, de uma precisão muito grande. E nós vemos isso se cumprir perfeitamente em Jesus Cristo. Não temos aqui condição de explorar esse tema nos detalhes, senão a lição se estenderia por muito tempo, mas deixa a indicação, inclusive do estudo Clamor da Meia-Noite, em 1844, que lançamos, que traz os cálculos de maneira resumida. E nós vemos, então, que Cristo ele é batizado por João Batista no ano 27, no outono. E dessa maneira, com o batismo de Jesus, ele dá início ao seu ministério público. E agora, então, se passam 3 anos e meio apenas. Já poderia até ter sido morto antes, mas Deus livrou até que chegasse o tempo determinado, porque o mundo não suportou nem sequer por aqueles 3 anos e meio de ministério público. De modo que aí no ano 31, na primavera, ocorre justamente a morte de Cristo. Então, cumpre-se perfeitamente aquela metade da semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio do ministério de Cristo, mais 3 anos e meio para frente, nós temos então o martírio de Estevão no ano 34, no outono, que justamente finaliza esse período para Israel. Nós vemos então nesses detalhes da exatidão do período de Daniel 9, que entendemos que a data correta para o seu início seria 457 a.C., no período de Esdras. Nós vemos que tudo isso nos traz, então, que Deus não deixou de maneira solta, aleatória as coisas. Deus tinha dado muitas profecias que teriam capacitado eles a compreender realmente a vinda de Cristo. A nota agora do Desejar, 31, fala assim: vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A vinda do Salvador foi predita no Éden, quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento, saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia, ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou, cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ezequiel 12, 22. Então a promessa começa já no Éden, logo em seguida da queda de Adão e Eva, é dada a promessa da semente da mulher. Isso vai se estendendo, se repetindo, essa promessa ao decorrer das gerações. E nós encontramos Daniel especificando o tempo do advento de Cristo, isso é coisa de 500 anos antes, um pouco mais. E nós vemos, então, que infelizmente muitos não compreenderam essa mensagem, foi obscurecida. Havia, então, no entanto, da parte de alguns, um cálculo aproximado desse período. Por mais que alguns não tivessem a exatidão do ano específico, mas não foi à toa que nesse período, antes de
Jesus de Nazaré, o Cristo, aparecer, muitos falsos messias próximos daquele tempo surgiram. E também surgiram outros próximos do tempo de Jesus, um pouco mais adiante. Então, falsos messias foram vários que surgiram nesse período. E, de maneira geral, estes que se apresentavam dessa forma, ou eram indicados por outros, alguns rabinos, sacerdotes, inclusive, aceitaram alguns destes. Esses eram líderes militares que procuravam trazer uma rebelião, uma revolução. Então, muito diferente das características que Jesus veio revelar. Realmente, ele distou de todos esses outros que apareceram nesse período. Um pouco mais adiante, no século II, o famoso Rabino Akiva acabou aceitando Bar Kokhba como um Messias devido a um primeiro momento de sucesso nas guerrilhas que ele travou, mas o desfecho de toda essa história foi muita mortandade, muita destruição e um espalhamento ainda maior de judeus que não foram permitidos mais viver na terra da Judéia. E assim, dessa maneira nós vemos como que os falsos messias atrapalharam então o reconhecimento do verdadeiro. Mas as profecias estavam lá para serem compreendidas com a direção do Espírito Santo. Mas muitos estavam envoltos apenas nesse aspecto terrestre, perderam de vista as coisas eternas, as coisas espirituais. A segunda pergunta: o que foi determinado nos divinos conselhos? De que forma a divina providência agiu em preparo da vinda do libertador? Desejado, 32. Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, Êxodo 12, 41. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Então foi determinado o momento da primeira vinda de Cristo. E a divina providência, ao decorrer da história, foi preparando os eventos para que justamente Cristo viesse no momento certo, na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo fala. E dessa maneira, então, nós vemos que havia algumas facilidades já, o que nós, na nossa linguagem, hoje chamamos de uma globalização, até certo ponto. Hoje, a globalização do nosso mundo é muito maior do que então. Mas, para os padrões da época, o fato do Império Romano estar dominando vasta região do mundo unificava-os sobre um mesmo governo. Haviam estradas por toda parte, uma maior movimentação das pessoas, fazendo viagens longas. Nós temos a questão da língua, que curiosamente se estabeleceu tão fortemente, a cultura e a língua grega, que permaneceram mesmo com o Império Romano, que tinha o latim. Nós vemos que o grego era a língua global daquele período. Semelhantemente, hoje nós temos o inglês como dominante nesse aspecto. Já durante muito tempo está assim. Antes disso, o francês já foi muito forte também, teve outras línguas, mas já há um bom tempo a língua inglesa, através da influência tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, se estabeleceu como a língua dominante, predominante, né? E aí nós vemos aqui que havia judeus também espalhados por toda a parte
e que eles vinham e se reuniam em Jerusalém para as festas anuais e depois voltavam para as regiões em que viviam e deveria se espalhar então a mensagem quando o Messias aparecesse. Então foi no momento propício a que nós vemos muitas semelhanças com o mundo hoje, com todo o seu estado de globalização, de conexão entre as pessoas. E se no passado haviam as estradas, os barcos então que também navegavam pelo mar com maior rapidez já nesse período, hoje nós temos então outras facilidades, além então dos meios de locomoção como carro, avião, também pensamos na comunicação da informação através da internet, que hoje nós temos podendo alcançar pessoas de muito longe. A terceira pergunta diz assim: o que vinha ocorrendo naquela época? O que era a morte para a massa do povo? Desejado, página 32. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastar dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério. Para além, a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade, que chegou ao profeta através dos séculos, a voz ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Mateus 2,18. Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação. Com olhares ansiosos, aguardavam a vinda do libertador, quando as trevas seriam dispersas e claro se tornaria o mistério do futuro. Então, é mais um texto que nos deixa claro semelhanças. Dá para negar a semelhança com o período que vivemos hoje? Então, como eu falei, aqui nós estamos vendo como estava o cenário do mundo próximo do aparecimento de Cristo pela primeira vez. E nós podemos ver como estará então o mundo próximo do seu retorno. Na época, então, os pagãos, os sistemas religiosos que eles tinham perdido o domínio sobre o povo. O povo estava descrendo daquilo. Estavam cansados daquelas fábulas, daquelas ideias, não satisfazia a alma, as religiões que eram defendidas. No entanto, as pessoas ficavam perplexas, em dor, porque não sabiam onde encontrar a luz verdadeira. Tinham sede. Muito bem. Aqui na sequência, nós vemos que as pessoas, então, além dessa sede em relação ao Deus verdadeiro, queriam ter certeza quanto à vida após a morte. O que ocorre para além? Nós vemos que as pessoas, então, a massa das pessoas achava que a morte era um mistério. Não tinham certeza de uma vida eterna, de algo assim. Olha só o que fala: à medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera, a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas não eram compreendidas. Então, dessa forma, as pessoas estavam ansiosas, esperando que algo acontecesse que lançasse luz em meio à densa treva. Agora vamos para a quarta pergunta. O que surgiu fora da nação judaica? Desejado, página 33. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade. Foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas no céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Então Deus estava preparando as coisas em meio aos pagãos também.
De modo que surgiram o que nós podemos chamar de profetas gentios que tinham parte da luz da verdade. Não tinham uma visão tão perfeita, completa, como aqueles que tinham acesso às escrituras sagradas, a lei, os profetas, os salmos, né? Como é a divisão que os judeus faziam dos seus escritos, que hoje nós chamamos de modo geral de Antigo Testamento. Mas, apesar disso, o Espírito Santo estava guiando pessoas para instruir o povo. Dessa forma, nós vemos grandes mestres de várias civilizações que surgiram na Antiguidade, na Pérsia, nas regiões mais orientais ainda, que trouxeram elementos de moralidade corretos. Princípios como fazer ao próximo o que você gostaria que ele fizesse para você, essa regra de ouro, estavam espalhados por vários grandes mestres, tinham defendido. Nós vemos profetas gentios, então, que claro, tinha erro também, eles não tinham a concepção perfeita, mas falando de um grande conflito entre o bem e o mal. Então, tudo isso nós vemos que tinha surgido já, e era propósito de Deus. Mas deveriam ser levados a reconhecer que em Israel havia, de fato, o conhecimento mais perfeito. Deus deixou claro isso, que o libertador surgiria de lá. A salvação, então, viria dos judeus. A quinta pergunta agora, a parte A. Naquela época, as Sagradas Escrituras tinham sido traduzidas? B. O que é dito de alguns que eram considerados pagãos? C. O que era preciso que viesse? Desejado, página 33 e 34. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte, e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos esses tipos prefiguravam. Devia explicar o sentido dos mesmos. Por meio da natureza de figuras e símbolos de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do conselho devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas, que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Então a Bíblia já tinha sido traduzida, a Bíblia que havia então, que é a porção do Antigo Testamento, havia já há muitos séculos, a tradução mais conhecida, famosa, chamada Septuaginta, a versão dos 70, já havia há muitos séculos antes sido traduzida para o grego. Então o hebraico era mais difícil as pessoas saberem e lerem, mas no grego aí poderia se espalhar por toda parte. Então, haviam judeus que sequer sabiam a língua hebraica, mas liam as escrituras no grego. Haviam gentios que se importavam, se preocupavam muito mais por iniciativa deles do que dos próprios judeus e partilhavam da fé da vinda do grande libertador. Nós vemos aqui também a questão dessas profecias serem melhor compreendidas por pessoas que estavam fora do povo de Deus. Estavam, por assim dizer, em Babilônia. Então nós vemos aqui que esses entenderam que era o libertador do pecado. Os filósofos, então, estudaram a organização dos hebreus que tinha sido dada para Moisés 1500 anos antes de Cristo.
muito antes de estruturas organizacionais famosas, vindas dos gregos, dos romanos, já muita coisa, vários princípios da divisão de poder, dos círculos, então, de autoridade, sendo vários níveis, tudo isso já havia na lei de Moisés, que Deus tinha dado a Israel em termos civis, uma constituição também, uma lei para reger, não era a vontade do rei, mas uma lei que regesse as coisas, uma lei que o próprio rei deveria obedecer. Então nós vemos que muito antes do desenvolvimento civilizacional, seja dos gregos, romanos, já para Israel tinha sido dado grande luz. Infelizmente, em grande parte, não colocaram em prática muita coisa, também não disseminaram a luz para muitos. Nós vemos aí Deus levantando pagãos com uma benevolência especial, como é o caso de Ciro, dos persas, dando tolerância religiosa e uma série de coisas. Então, nós vemos que realmente houve muita luz, muita sabedoria entre os pagãos também, isso que nós estamos observando aqui. Infelizmente, os judeus poderiam ajudar para que eles apurassem, refinassem o seu conhecimento, eles mantinham a parede de separação que impedia que eles compreendessem muitas coisas. Por exemplo, os sacrifícios, então, qual que deveria ser a finalidade? Essa era uma grande luz que Israel deveria dar aos pagãos que sacrificavam com uma outra finalidade, mas eles mesmos tinham perdido de vista, em grande parte, o propósito daquilo tudo. Então aqui nós vemos que Deus falou ao mundo de variadas formas. Aqui fala pela natureza, pelas figuras e símbolos, pelos patriarcas e pelos profetas. Mas aqui então nos diz que esses que seriam considerados pagãos, eles estavam compreendendo muitas coisas melhor, mas o que era preciso que viesse para beneficiar tanto os judeus, que tinham perdido de vista muita coisa, quanto os pagãos serem esclarecidos? Tinha que vir o verdadeiro intérprete. Cristo falar de si mesmo, que as Escrituras testificavam. Teria que vir ele para colocar as gemas da verdade no devido lugar. A pergunta de número 6, o que havia entre os judeus? Qual era a geral expectativa em Israel e que outra profecia deveria se cumprir? Desejado, página 34. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descendentes daquela santa linhagem através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. Esses acalentavam a esperança da promessa feita aos pais, fortaleciam a fé, repousando na certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que vos disser. Atos 3:22. E novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. Liam como ele havia de estabelecer a justiça sobre a terra, como as ilhas aguardariam a sua doutrina. Isaías 42, 4. Como os gentios andariam à sua luz e os reis ao resplendor que lhe nascera. Isaías 63. As derradeiras palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49, 10. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino sobre um domínio que sucederia a todos os impérios terrestres. E disse o profeta, subsistirá para sempre. Daniel 2,44. Ao passo que poucos entendiam a natureza da missão de Cristo, era geral a expectativa de um poderoso príncipe que havia de estabelecer seu reino em Israel e que viria como libertador para as nações. Então, o que havia entre os judeus? Aquele remanescente que justamente estava acalentando o seu coração a esperança dada aos pais, estudando as profecias com fidelidade, procurando viver à altura da luz que eles tinham. E esses, então, viam que haviam muitas profecias apontando para justamente o alcance dos gentios. Até as ilhas seriam informadas da doutrina do Messias. De maneira que também a condição que Israel estava de enfraquecimento
apontava realmente para que haveria a vinda de Siló, o doador da paz, para eles. Daniel apontava então para esse reino. O que muitos não observavam era uma divisão, que Deus primeiro teria que estabelecer nesse mundo o reino da graça, o convite para aqueles que serão cidadãos do reino da glória. Primeiro tem que haver a conversão desses, para eles fazerem parte desse reino. De nada adiantaria Jesus já vir e já estabelecer o seu reino se não houvesse os seus súditos. Deveria haver também o pagamento, a expiação da culpa do pecado. Jesus teria que ser oferecido como cordeiro imaculado, incontaminado. E nós vemos então que muitos, a maior parte, não entendia a natureza da missão de Cristo, mas a expectativa havia de judeus e gentios de que apareceria o grande libertador. E esse libertador era para todo o mundo, mas ele surgiria em Israel, esse poderoso príncipe. A sétima pergunta: qual era o propósito de Satanás? O que sempre existe em cada geração, mesmo entre os gentios? Desejado, página 34 e 35. Chegar à plenitude dos tempos. A humanidade, tornando-se mais degradada através dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornar os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroada de êxito a luta pela supremacia. É verdade que em toda geração Deus tem seus instrumentos, mesmo entre os gentios. Havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação, mas esses homens eram desprezados, aborrecidos, muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Então a condição do mundo antes de Cristo aparecer era terrível, muito semelhante à dos últimos dias da história terrestre. Mais uma vez nós temos aqui esse paralelo, a plenitude dos tempos para a primeira vinda de Cristo, a plenitude dos tempos para a segunda vinda de Cristo. Aqui vemos que a humanidade cada vez mais estava se chafurdando no pecado, se degradando na corrupção, e Satanás então queria o quê? Dessa maneira, esgotar a paciência de Deus, que Deus abandonasse esse mundo, não quisesse vir aqui resgatar. Não adiantou o plano de Satanás, como bem sabemos. Deus viria para o resgate da alma que pudesse estar envolvida em todo esse mal, mas que se abrisse o seu coração para uma transformação, um arrependimento genuíno, haveria o resgate. Aqui vemos então que em toda geração Deus tem seus servos fiéis, e isso não era só entre Israel, entre os judeus, mas entre os gentios também. Havia homens então que buscavam elevar as pessoas para um grau mais alto moral. Muitos desses foram desprezados, perseguidos, foram mártires, porque outros então não queriam que seus pecados fossem denunciados, não queriam mudança de vida. Então esses que queriam libertar as pessoas do pecado, esses foram perseguidos, mesmo entre os gentios. A oitava pergunta agora: que grande triunfo foi alcançado pelo inimigo? Que princípio do paganismo foi levado à religião judaica? Desejar 35 e 36. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que jaz à base de toda a religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantaram Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado.
A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos, mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna, entesourar o vivo maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumentos de Satanás para a sua destruição. Então, o grande triunfo do inimigo foi não só ter corrompido as religiões pagãs, que todas elas têm em comum os mesmos descendentes que vêm de Adão, todos os povos, mas à medida que foram se separando, foi se desvirtuando aquela primeira fé verdadeira que tinha sido Adão e os seus primeiros filhos. Então, dessa maneira, nós temos uma só religião que vai sendo desvirtuada, corrompida e afastada da original. Então, mas aí o problema é que entre aqueles que deveriam ser os guardadores da fé pura, foi pervertida essa fé em Israel. Então, era urgente que o Messias aparecesse, porque já então tinha havido essa mistura com conceitos pagãos. Então, nós vemos o próprio conceito da imortalidade da alma, uma concepção pagã, que foi introduzida no judaísmo e crida por muitos. Então, aqui nós vemos também um princípio que foi trazido, a salvação por suas próprias obras. Então, toda religião pagã tem esse princípio e justamente a religião verdadeira que falava de graça, de favor divino, é dessa forma que se conseguiria a salvação. Mas Satanás então introduziu também a salvação pelas obras entre o povo judeu. Aqui nós vemos que dessa forma Deus não estava sendo bem representado por aqueles que deveriam ser seus representantes. Nona pergunta: de que forma o povo eleito passou a apresentar o caráter de Deus? No que se tornaram as ordenanças dadas pelo Senhor? Desejado, página 36. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. Então, de que forma o povo eleito passou a apresentar o caráter de Deus? Como o de um tirano. Mal representaram o caráter de Deus. Então, dessa forma, perderam de vista. No que se tornaram as ordenanças dadas pelo Senhor? Muito duro, né? Aqui é o que fala, porque em vez de ser um benefício para eles, cegou eles do verdadeiro entendimento. Mesmo os que oficiavam as cerimônias não entendiam o que estavam fazendo, não olhavam para além daquele simbolismo, que era óbvio que aquilo tudo era carregado de simbolismo para representar outra coisa, uma realidade espiritual. E aí nós vemos que as próprias cerimônias, ordenanças, rituais, serviço levítico se tornou um meio para cegar e endurecer o coração deles, de maneira que, em vez de comunicar esclarecimento, de fato aquele sistema se corrompeu e cegou o entendimento deles a aceitar o Messias. Aquilo que era um meio se tornou um fim em si mesmo, e muitos foram para uma salvação através das obras rituais também. Então, dessa maneira, nós encontramos tudo isso. A 10ª pergunta agora diz assim: de que maneira Jesus olhou para o nosso mundo? Miqueias, capítulo 7, os versos 2 a 7 nos esclarecem. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede.
As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Esse relato do profeta Miqueias se aplica àquele período antes da vinda de Cristo, a situação que estava mesmo entre o povo de Deus, grande corrupção também, não só entre os gentios, e nós vemos em grande força no mundo de hoje que vivemos e mesmo no meio da cristandade, grande corrupção. E aí nós vemos aqui a questão da traição por toda parte, de toda sorte. Nós vemos as pessoas falarem da corrupção da sua alma e não terem receio de falar da impiedade, daqueles que planejam o mal, do juiz que julga o quê? Por suborno. Aqui nos fala então daquele que confia no guia, no amigo, e a chance grande de ele ser traído. Então nós vemos a discórdia familiar de toda sorte. Filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Então, dessa forma, essa confusão familiar também imperando. O profeta Miqueias, ele só vê esperança em um lugar, que é em Deus. O Desejado, página 36, diz: o engano do pecado atingira sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Esses tinham escolhido um dominador que os jungia a seu carro como cativos. Confundidos e enganados, avançavam em sombria procissão rumo à ruína eterna. Para a morte, em que não há nenhuma esperança de vida. Para a noite, que não tem alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas feito para a habitação de Deus tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! Lembro de um outro texto que Ellen White fala no Testemunhos para a Igreja, volume 9, também da situação do mundo nos últimos dias, muito semelhante ao que fala aqui. Fala de homens possessos por demônios que cometem crimes, atrocidades terríveis. Vemos que Satanás ele queria desanimar Deus de não vir ao encontro, mas Deus ainda amava o ser humano. Aqui fala que Jesus viu o sofrimento, a miséria, mas ainda ele se compadecia, tinha piedade. Via como eram escravos de um grande tirano, o maligno. Então nós vemos aqui, nesse período, como estavam as coisas, como as pessoas estavam no limite e possessões demoníacas por toda parte. Havia então
toda essa situação do mal prevalecendo. A pergunta de número 11 diz assim: no que se tornou para a sociedade o pecado e o vício? Isaías 59, 14 e 15. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então quem que estava em risco? Os criminosos? Os maus? Os foras da lei? Não, aqui diz que aquele que se desviava do mal estava em risco. A verdade, tropeçando pelas ruas, desfalecendo e ninguém se importando de buscar a verdade. Que situação! Da justiça, então, em pouca medida, a injustiça prevalecendo grandemente. Desejado 37, o pecado se tornara uma ciência. E era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara fundas raízes na alma, e violenta era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se poderia erguer. Novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Então agora, não é mais aquele pecado feito escondido, não é o vício em que as pessoas se entristecem de tê-lo ou de vê-lo, mas agora é o vício, o pecado se tornando virtude para as pessoas, sendo exaltado. Então, dessa maneira, uma inversão de valores acontecendo. A pergunta de número 12, a última: em que expectativa estavam os mundos não caídos? No entanto, como a majestade do universo agiu? Isaías 59, 16, continuando o texto de Isaías que nós estamos lendo, esse verso muito especial. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Desejado 37 diz: com intenso interesse os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. E fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto a executar seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais. Declarara ele que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído e teria pretendido ser injustas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa sobre o Senhor e estender sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para o salvar. Embora se pudessem, por toda parte do desgarrado domínio, ver corrupção e desafio, foi provido um meio para resgatá-lo. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina. Através de todos os séculos, de todas as horas, o amor de Deus se havia exercido para com a raça caída. Não obstante a perversidade dos homens, os sinais da misericórdia tinham sido constantemente manifestados. E ao chegar à plenitude dos tempos, a divindade era glorificada, derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora, a qual nunca seria impedido nem retido enquanto o plano da salvação não se houvesse consumado. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória. Então os mundos não caídos, acompanhando tudo isso, pensavam que o que restava era Deus destruir esse mundo rebelde. No entanto, como a majestade de todo o universo agiu? Veio em resgate. Enviou, então, aquele que deveria ser o mediador, o intercessor. Não havia nenhum ser humano que pudesse efetuar esse trabalho. E assim veio. E dessa maneira, então, foi possível haver o resgate.
abundante graça, luz foi derramada para se contrapor àquelas trevas. E assim, Cristo então pode efetuar a transformação, a restauração do homem à semelhança do seu Criador. Ninguém senão Cristo pode efetuar esse trabalho. Que possamos então ter o desejo em nosso coração de fazer firme nossa vocação e eleição, perseverar até o fim. E a coroa da vida eterna estará reservada a cada um que assim fizer. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.